falando com o Luiz Ventura, que é gerente de marketing e engajamento da Informa. A minha primeira pergunta para você, Luiz, é o que é um gerente de marketing e engajamento? Obrigado. Obrigado, eu te agradeço, gratidão aqui sempre com esse núcleo de vocês, super feliz de estar fazendo parte aí de mais um evento. Basicamente, Thiago, eu sou responsável na Informa pelo compartilhamento de boas práticas, né, nos sistemas digitais que nós temos. Então, nos sites, nos sistemas de segmentação, de banco de dados, eu sou responsável pelo suporte e por compartilhar as melhores práticas que nós usamos, né, ao redor do mundo com vocês. Então, basicamente, é essa minha posição hoje dentro da Informa. Tem uma palavrinha mágica, uma sigla, né, que a gente vê muito quando fala de engajamento, de redes sociais, de internet, que é SEO. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente quem é esse cara. Exato, né? Quem é esse cara que ele come, né? Então, basicamente é uma palavra em inglês, né? Search Engine Optimization, Thiago. Então, assim, é como que nós fazemos, traduzindo isso para o jargão aqui, né? Como que nós otimizamos essas páginas web para as melhores experiências dos usuários e dos buscadores também, né? Obviamente, todos os buscadores hoje, eles tentam observar como que nós deixamos essa experiência para o usuário, né? Então, essa é a melhor tradução, acho, do que ele come e do que ele faz. Como que ele impacta o meu trabalho? Porque, ok, é uma ferramenta de busca, né? Mas qual que é o impacto prático dele no meu trabalho e no marketing digital? Então, antes até da gente conversar, né, disso, basicamente basta olhar para o segmento até de impressão e textil, né? Hoje, por exemplo, se no segmento de vocês eu fazer uma busquinha básica aqui, hoje, né, de textil, só para ver quantos resultados tinham, apareceram mais de 200 milhões de resultados. Então, esse segmento de serigrafia, impressão e textil, ele é muitíssimo concorrido, né? Ele é oriundo de pessoas de marketing também. E como que ele impacta, né? Basicamente todo mundo hoje, antes de fazer alguma busca, algum material, eles vão lá no Google ou qualquer buscador, eles procuram lá a palavra que eles estão buscando, né? E o que vai afetar no seu dia a dia, Thiago, que eu acredito que afeta também para muitos outros também, é como a gente bota os conteúdos dentro do nosso site, né? Óbvio, não é uma jornada que acontece da noite para o dia, você chegar o dia, vou querer fazer a diferença, né, no Google. Não, né, obviamente, ele envolve um trabalho de entender tudo isso, entender quais palavras-chave que estão ranqueando, né, então, assim, envolve desde adaptações de títulos de páginas, as descrições das páginas, até indentamento disso, né, se tem cabeçalho, um subtítulo, e principalmente, né, se seu link, como que o Google te ranqueia hoje, né? Qual é o fator? Eles chamam de autoridade, se você é uma autoridade no assunto. E como que eles veem se você é uma autoridade no assunto? Se seu link, né, tá bem compartilhado no mundo digital. A mesma coisa hoje se procurar, por exemplo, Neymar e Luiz Felipe, né? E Luiz Ventura aqui, que também joga bola. Eu jogo muito melhor que o Neymar. Mas ele obviamente é muito mais conhecido, ele está na web, então fazendo uma analogia mais para vocês entenderem, e brincadeiras também, né, mais para vocês entenderem um pouco aí de como funciona isso. A gente falou até agora do Google, talvez porque ele seja o buscador mais conhecido ou mais popular, mas esse sistema de SEO, de boot, de buscador também serve para o Bing, por exemplo, ou outros buscadores que as pessoas usem. Exatamente. Na maioria das vezes, puxando, né, o assunto, por exemplo, o mecanismo, né, as regras para serem buscados, para nós sermos achados, a maioria dos buscadores usam as mesmas, né, que é a autoridade da pessoa em determinado assunto. Mas sim, eles são os mesmos hoje, obviamente, né, o Google ele representa 90% das buscas, né, Thiago, então as adaptações que você fizer, por exemplo, no Google Search Console também vão ser adaptáveis também para os outros buscadores. E como é que eu faço para
aqui a gente está falando, né? As pessoas podem achar que a gente está falando, jogou no Google, atinge o mundo. Mas talvez eu precise de uma coisa um pouco mais afunilada. Como é que eu faço para trabalhar um público mais regionalizado, né? Porque isso me agiliza frete, tempo de entrega. Lá numa segunda camada dessa cadeia, me favorece em preços também. Como é que eu faço essa atuação mais regional? Com certeza, Thiago. É assim, até por exemplo, acho que para o segmento de gráfica, de impressão, é algo que a gente faz muito local isso, né? Então tem hoje uma ferramenta, acho que vale até para esse público nosso que está ouvindo, se todos eles se cadastrarem, por exemplo, no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio hoje é uma ferramenta do Google, né, que deixa você ser inserido nos mapas, ele também faz parte de SEO também, né? Então, super aconselho a todo mundo que está ouvindo a colocar o seu negócio no Google Meu Negócio mesmo, né? Colocar as informações da sua empresa. Você basicamente entra uma tela de login, sem com uma conta do Google. Você coloca o local onde está a sua empresa e sabe quando você procura algo e ele tem os comentários aos lados, né? Do que tem nessa empresa. Então, basicamente, algo que eu super recomendo, até para as gráficas, até, por exemplo, sair algum cliente satisfeito da gráfica, dar alguma espécie de brinde, ou escreve um comentário positivo para a gente aqui, né, sobre a nossa atuação, de como foi a entrega, porque querendo ou não, essas gráficas hoje também precisam de clientes regionalizados, é uma forma de ter cliente próximo, né, e você ter um comentário bom, um comentário positivo também. O Google avalia muito isso também nos mapas dele, né, se você hoje procura alguma solução, as que mais vão aparecer, né, são aquelas que têm relevância, que têm comentários positivos, né, então o Google, hoje falar de SEO é falar da experiência do usuário com o seu site também, né, e outras coisas, óbvio, você também pode usar ferramentas pagas também para isso, né, para incentivar, por exemplo, Facebook Ads, hoje, se você está dentro de você consegue anunciar algo dentro de um raio, específico seu, então a mesma coisa para o Facebook, o Instagram, porque é a mesma plataforma, né? De lá que eles são gerenciados, e o próprio Google mesmo, os anúncios patrocinados hoje, né? Você consegue anunciar por um raio específico. Isso vale muito a pena. Você acaba não pegando um cliente de fora, talvez alguns serviços de impressão e textil, talvez se você não consiga atender fora do seu estado ou da sua cidade. Varia muito de negócio para negócio, né? Mas eu acredito que para esse ramo de vocês vale muito a pena o Google Meu Negócio, que é algo que vai achar pessoas do local próximo, vai melhorar o frete e o tempo de entrega de vocês, com certeza. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de marketing digital, o pessoal pensa automaticamente em redes sociais. Isso é certo também, mas isso que o Luiz acabou de mencionar, os comentários e avaliações ali no Google Meu Negócio, né? Aquilo também é marketing digital, então vale muito a pena prestar atenção no que está acontecendo ali. Exatamente, exatamente. Assim, a gente aqui está falando, eu foquei mais de SEO, mas existe um globo de marketing digital, e-mail marketing, rede de conteúdo, né? Como que é o seu conteúdo, coisa que vocês estão aqui, por exemplo, fazendo e buscando, né? Que envolvem muito mais isso, mas para geolocalização, né? Para anúncios locais, eu sugeriria esses 3 pontos aí que eu mencionei para você. Você falou de conteúdo, e lá no começo da nossa conversa você falou de palavra-chave, título, estrutura do texto. Qual que é tem um passo a passo, tem um caminho certo para eu entregar um conteúdo correto, indicado? Tem Para um ser bem caminho ranqueado. correto, tem um caminho correto e tem ferramentas para isso, né, Thiago? Que eu acho que podem te ajudar muito a fazer esse caminho, né? Então, por exemplo, vou citar até algumas aqui que são gratuitas, acho que vale muito a pena assim a serem usadas até para ajudar você a fazer esse conteúdo que você precisa, né? Bom, tem um plugin no Chrome que chama Keywords Everywhere, né? Tem outros plugins similares também, mas eu gosto muito desse Keywords Everywhere. Por quê? Porque a partir do momento que você faz alguma busca no Google, por exemplo, textil, ele vai te dar feira textil, ele vai te dar tudo as outras palavras, né, o que a gente chama de long tail, de cauda longa, que você pode fazer textos estruturados
para ser achado, né? Uhum. Então, impressão, vai ter lá impressão digital, e por aí vai. E por aí vai. Então, esse é um plugin, acho que hoje, que vale muito a pena eu te falar, que ele vai te dar uma ideia de palavras-chave, né, de como fazer, ele chama Keywords Everywhere. Um outro que eu acho que, entrando nesse caminho, que te ajuda muito, que pode fazer também a diferença, se chama SEO Quake. Esse SEO Quake, Thiago, ele é um plugin também, uma extensão do próprio Chrome, que ele te diz até, por exemplo, os links que estão trazendo referências para o seu site, né? Quem está trazendo tráfego, quem pode ser seu parceiro ou não. Ele te traz até os anúncios de display que ele faz uma busca enorme, né? Até uma ferramenta para análise de competição também, né? De outros concorrentes. E tem outros 2 sites que eu acho que valem muito a pena também para você estruturar palavras-chave e ver também a concorrência, né? Porque não é só olhando e tentando achar as palavras-chave, você vendo também como o seu concorrente atua, te abre um leque de opções também para você conseguir acompanhar isso, né? E poder ir para as primeiras páginas também do Google. Então, os outros 2 sites que eu acho que vale muito a pena mencionar aqui também para esse público, chama Ubersuggest, todo gratuito também, né? Ele possui recursos como auditoria de SEO, então, se você tem uma dificuldade de como fazer, de comandar, né? Esse site ele tem até um próprio auditor, ele vai falar, putz, está faltando o título, essa sua descrição está muito fraca, essa sua palavra-chave tem poucas palavras. Ele vai te dar também o que a gente chama de backlinks, né? Até falei um pouco aqui atrás, mas o backlinks também, você consegue ver pelo próprio Ubersuggest. Ele vai te dizer quais são os links que estão chegando para você, né? Quem está te trazendo realmente tráfego para isso, né? E tem um outro site que chama Serpstats. Ele te fala muito sobre o que tem diversas ferramentas lá dentro, né, mas tem um módulo dele gratuito que ele te fala análise de concorrência. O que é essa análise de concorrência? Então ele vai falar que a Futureprint tem 2.000 palavras. Ele vai falar que a feira XPTO tem 1.000 palavras ranqueadas e quais palavras em comum vocês jogam, e quais palavras em comum vocês não, vocês têm diferente, quais conteúdos diferentes vocês têm, talvez ele esteja trazendo tráfego, o seu concorrente esteja trazendo tráfego e você não, e você esteja perdendo tráfego por isso, né? Então, basicamente são essas ferramentas que vão te ajudar a estruturar, Thiago. Luiz, você falou aí de palavras-chave e cauda longa. E aí você falou quais das palavras-chave não estão na minha palavra-chave. Eu queria trabalhar um pouquinho, detalhar um pouquinho contigo a diferença de palavra-chave e cauda longa, explicar um pouquinho o que é isso para o pessoal. Exato. O que é, assim, geralmente, para os novos que estão iniciando nesse mercado competitivo até, Thiago, boa pergunta. É muito difícil você ranquear para uma palavra head, né, para uma palavra sozinho, para uma palavra que esteja lá no topo das buscas, por exemplo, textil. Fazendo uma analogia aqui com o próprio mercado, né? Então, você talvez ranquear, ter palavras próximas disso, né? Quando eu digo próximas disso, com, por exemplo, vamos ver aqui, se eu fosse para o textil hoje, feira textil, indústria textil, então isso são palavras caudas longas, entendeu? Tá. Textil material, então às vezes é mais fácil você começar a ranquear pelas caudas longas, né? Eles também chamam isso de palavras satélites, né? E para depois você fazer um conteúdo só de textil e linkar tudo isso para uma palavra só. Aí fica muito mais fácil. Então, para quem está começando, foi uma ótima pergunta. Quem está, por exemplo, você falou de textil, a gente se for falar de serigrafia é a palavra-chave. Ela está muito ranqueada, ela é muito disputada, então o melhor seria berço, serigrafia, berço de madeira para serigrafia, berço de madeira, serigrafia, região norte. Perfeito. Você vai
Perfeito, Thiago. Até para aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Por exemplo, gráfica você querer ranquear só por gráfica, você vai ter um trabalho. Você vai ter um trabalho. Então, às vezes, é melhor você começar com essas palavras long tail, cauda longa, né? Que a gente está chamando agora, que vai facilitar muito você ser ranqueado, né? Perfeita análise e pergunta, Thiago. Como é que eu sei que eu estou fazendo certo? Já fiz tudo isso que o Luiz me ensinou, agora eu quero saber, cadê meus resultados? Como eu sei que tá acontecendo? Como você sabe o que está acontecendo, né? Para acompanhar esses KPIs também. Então, assim, hoje tem ferramentas pagas para isso, mas também tem as gratuitas, mostrando para vocês, até, Thiago, método tradicional mesmo, ótimo, e que dá para fazer todo mundo, em home, entendeu? Primeira forma, existe uma ferramenta chamada Google Search Console, né? Essa ferramenta, ele tem uma aba, essa ferramenta é gratuita, né? Voltando, né? Ela tem uma aba que chama Desempenho. Dentro dessa aba Desempenho, ela vai falar para você todas as palavras-chave que você é ranqueado, que você está sendo achado, né? Quando eu digo ranqueado, que alguém está fazendo, por exemplo, teste e você está aparecendo. E ele vai te falar também a posição que você está. Então, pega, por exemplo, um dia do mês, por exemplo, e coloca e extrai essa planilhinha. Pô, eu saí dessa palavra da 30ª posição, ou seja, a terceira página dos buscadores, né? E fui para a segunda página, opa, estou melhorando. Daí a gente também tem que tomar muito cuidado para as palavras que estão entre a primeira e a 10ª posição. Pô, essas palavras estão entre a primeira e a 10ª posição, a gente tem que trabalhar elas também para a gente continuar, não que a gente tenha que esquecer, né? Então, essa é uma forma de você saber se você está fazendo certo ou não. E acho que uma forma também bem prática, né, mais abrangente disso ser feito, é entender seu tráfego orgânico, né? Se seu tráfego orgânico ele está aumentando, também ele não sozinho ele não representa, né? Mas ele em conjunto com o primeiro, que eu estava falando agora para você, ele ajuda muito a te dizer, pô, seu tráfego orgânico está aumentando, quer dizer que as palavras estão ganhando relevância, né? Tá ficando mais próximo das posições onde os usuários buscam, né? E você acaba sabendo se você está tendo um bom resultado também. Ela não é sozinha, ela não é válida, mas ela junto com a primeira forma que eu te falei, né, do Google Search Console, ela vai te dar um bom norte, um bom argumento para você entender se você está fazendo isso direito ou não. Queria te fazer uma última pergunta aqui, Luiz, que é o seguinte: a gente falou dos passos, mas quais são os erros mais comuns? Onde que o pessoal normalmente peca na hora que vai fazer esse trabalho? Às vezes é sem querer que a gente peca, né? Mas, por exemplo, tem um site pesado. Você pegou lá uma imagem e deixou seu site terrível, pesado, ou seja, o cara na hora de carregar isso, já online, né? Tem uma foto de 20 megas, já online. Não estamos nem falando do smartphone, estamos falando aqui do desktop, laptop. Estamos falando de uma conexão de banda larga. Então, assim, já é difícil carregar. Você imagina, assim, o Google valoriza muito isso, que é a experiência do usuário. Então, imagina isso no mobile. O cara numa conexão de 4G, que hoje é ótima também, mas mesmo assim, né, imagina para carregar uma figura que está dentro, isso eu estou falando de uma figura que está dentro do próprio site todo. Então, é algo que se acaba sendo punido, né, de forma sem querer, né? E até às vezes a gente esquecendo de colocar os títulos adequadamente, às vezes a gente tem um conteúdo perfeito, mas a gente esquece de colocar alguns títulos adequados, algumas palavras adequadas. Você acaba tendo um trabalho, né? Que é escrever o conteúdo, que é a parte mais grossa, né? Da coisa. E acaba não evoluindo, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos hoje que as pessoas erram. Óbvio, existem estratégias também que eram muito usadas no passado, a gente chama de black hat, né? Que hoje são punidas, né? E, por exemplo, pessoas que pegavam os links, né? No intuito de fazer os seus links estarem em toda a web, colocavam em, tipo, fábrica de links, que eles chamavam, né? Colocavam isso em fábrica de links, e isso hoje é punido. Se o Google pega, você vai ser punido. Então, assim, não existe a necessidade
e também fazer Quando a gente fala de punição, é um gancho aí de não aparecer no Google. Exatamente, é um gancho Né? de aparecer no Google. Tem que refletir qual que é, se vale a pena ficar sem aparecer no Google por um determinado tempo, uma vez que 90% das pesquisas são feitas ali. Exatamente. O que o Google busca é dar a melhor experiência, né, para o resultado, para a busca do cliente. Se você está com esse objetivo, se você está com essa missão na sua cabeça, eu tenho certeza que você não vai ter problema, por exemplo, como esse item que eu falei aqui, que é a fábrica de links, né, que pode te dar problema. Sim, perfeito. Luiz, super obrigado aí pela aula de explicar para a gente cauda longa, SEO, boot e tudo mais. Super obrigado aí por ter esclarecido essas dúvidas para a gente. Gente, eu que agradeço muito a oportunidade aí de estar com vocês. Contem aí comigo para qualquer eventual dúvida aí, tá bom?